Uma pessoa que nos escreve lá da Bahia, que pede para não ser identificada, me conta, né, uma história. Ela é casada há 7 anos e há 5 meses atrás, ou seja, em janeiro deste ano, ela descobriu que o marido a traía com uma outra mulher. E que inclusive já tem um filho e 9 meses. Ela também tem 2 filhos com ele e sempre foi uma boa esposa, trabalha, cuida muito dele. Só que por causa dessa traição, ela se sente desorientada, sem saber se deve continuar casada. Ela deseja lutar pelo casamento, mas não sabe por onde começar. É possível Deus tocar o coração do meu marido para que ele volte a me respeitar como esposa? Ele é caminhoneiro, temos 34 anos de idade e a pessoa com quem ele está se relacionando tem 20 anos e mora em Pernambuco. Eu continuo morando na Bahia. Estou muito magoada com essa situação e temo não ser feliz mais nessa vida. O que eu posso fazer, Padre? Bem, toda vez que nós temos que nós passamos por um processo de traição, o primeiro passo é, de alguma maneira, tentar encontrar, né, alguma coisa dentro de nós que nos dê motivo para querer perdoar. É interessante, gente, porque às vezes os relacionamentos são tão desgastados, já são tão mal construídos, se casam de qualquer jeito, né, se encontram de qualquer jeito, se relacionam de qualquer jeito. O casamento acaba sendo uma solução, ou até mesmo um processo natural de um namoro, que não teve muita reflexão, que não teve muito conhecimento, que a pessoa, no momento em que ela vê essa dificuldade, ela acaba nem encontrando muito motivo para a reconstrução da relação. Então o primeiro passo é aí, é você identificar se esse relacionamento com esse marido deixou em você motivos para um recomeço. Esse motivo nós chamamos de amor. Eu não tenho dúvida de que toda pessoa que ama de verdade, tem a possibilidade, num determinado momento, trair o amor que ama. Eu acho que definitivamente, eu não sou adepto dessa visão do amor romântico, do felizes para sempre, que quem ama não trai, que quem ama pode acontecer. Acho que a fraqueza humana, ela está no coração. Às vezes, e a gente precisa identificar, que às vezes você tem infidelidade matrimonial que nem envolveu o sentimento. Por razões que desconhecemos, porque são muitas, né? Isso é uma gama de possibilidades muito grande nos dias de hoje. Às vezes houve apenas um envolvimento sexual. A pessoa teve um envolvimento sexual com uma outra, já se arrependeu até mesmo no momento em que estava tendo, porque viu que era vazio. E ali, uma infidelidade física que não teve envolvimento afetivo. É ruim, é. Vai fazer sofrer quem foi traído? Vai. E não faz sofrer só quem foi traído não, viu? A pessoa, quando é honesta, quando ela tem caráter, ela também fica machucada por causa da traição. Você que está me escutando agora, que já experimentou ser traidor, sabe que também é doído trair. Sobretudo se você é de índole, se você tem caráter, a pessoa de bem, ela fica mal com a traição que realizou. Agora, ela é problemática? Qual é o caminho que você vai encontrar para reconstruir isso? Entre 2 pessoas. Eu acho que o amor é o pilar, é o primeiro elemento que a gente precisa resgatar para poder reconstruir o relacionamento. Porque eu acredito na possibilidade da reconstrução de um relacionamento, mesmo depois da traição. Eu já acompanhei muitos casais, minha gente, que passaram por situações terríveis de traição e que hoje vivem uma fidelidade maravilhosa, porque houve o perdão naquele momento, porque houve a verdadeira reconciliação a partir do amor sentido.
Volto a dizer, às vezes foi apenas uma traição física. Não houve nem envolvimento afetivo. Agora, quando existe o envolvimento afetivo, isto é, a divisão do amor, né? Porque antes tem a divisão do corpo. Em muitos casos há o envolvimento afetivo. Começa a conversar, começa a telefonar, começa a ter muitos contatos pela internet. A internet facilita demais isso, né? Porque ela acaba criando uma aura de ilusão em torno da pessoa. Aí é mais difícil, é mais complicado, porque você tem um envolvimento afetivo. E eu acredito, minha gente, que todo casal que enfrenta essa dificuldade precisa buscar os recursos para poder tentar recuperar essa relação. Sobretudo se tem filhos, né? Eu acho tão nobre na vida de um casal, sobretudo se existe amor de verdade. Gente, vamos nos perdoar e vamos recomeçar por causa do amor que nós temos um pelo outro e por causa do amor que nós temos pelos nossos filhos. O amor será sempre o fator que vai nos ajudar a dar o motivo para perdoar. Agora, perdoar, é aqui que entra a grande questão. Não significa você permitir que o outro fique errando a vida inteira ao seu lado. Não é isso, não. Porque eu acho que tem que ter tudo bem, houve um erro, houve uma queda, houve duas, houve três, não sei. Vamos sentar, vamos começar e vamos conversar e vamos fazer um compromisso de fidelidade. É até interessante, né? Uma vez eu acompanhei um casal de amigos que viveu uma infidelidade. E aquilo foi altamente destruidor para os dois, porque os dois ficaram muito machucados. A que foi traída e o traidor. E eu conhecia um pouco da história deles, e eu sabia que existia amor ali. Que o que aconteceu foi um acidente de percurso. Eu falei para eles, né? Vocês têm Deus na vida de vocês. Isso já é importante demais. Então volte lá na igreja que vocês se casaram, sabe? Naquele lugar onde vocês juraram o amor eterno. E refaçam ali as promessas do matrimônio. Eu acho que rezar o casamento todos os dias é importante. Rezar o compromisso assumido é importante. Sabe, minha gente, eu estou cada vez mais convencido de que as pessoas que não têm Deus em suas vidas, elas sofrem muito mais. Porque Deus, quando Ele participa da nossa vida de uma maneira, sim, né? Quando eu vivo naturalmente a minha experiência de fé, Deus é o meu motivo para a superação o tempo todo. Eu acredito que Deus me chama o tempo todo para ser um homem melhor. O casal acredita que Deus o chama o tempo todo para ser um casal melhor, para ser um melhor marido, para ser uma melhor esposa, para ser um melhor pai, uma melhor mãe. É o elemento da fé. É a fé fazendo efeito em nós. Então volte lá na igreja em que vocês se casaram e refaçam os compromissos nupciais. Você em casa, você pode fazer isso todos os dias antes de dormir, né? Fazer disso até um ato romântico. Rezar de maneira romântica, né? É você voltar a prometer à sua esposa diante de Deus que você quer ser fiel a ela, que você quer respeitá-la, que você quer amá-la. A esposa, a mesma coisa. À medida que tem filho, traga o filho de vez em quando para essa oração, para rezar com vocês, para ele perceber que vocês estão comprometidos em fazer um lar ser mais feliz. Às vezes, minha gente, uma atitude como essa modifica até o comportamento do filho. Trazer Deus para o centro da nossa casa, trazer Deus para o centro da nossa vida, sem Ele é muito mais difícil. Sabe? E é interessante como na correria do nosso dia a dia, nós podemos nos esquecer dessa fidelidade, nós podemos nos esquecer de renovar o nosso compromisso. A gente nivelar por baixo a nossa casa, né? Ou nivelar por baixo o nosso relacionamento. É tão triste quando você percebe que as pessoas estão niveladas por baixo, que a família está vivendo de qualquer jeito. Então, minha filha, viver essa reconciliação é possível? É.
Mas sem Deus, ela vai ser muito mais difícil, porque é Deus que vai lhe dar essa coragem de amar o seu marido no momento da fraqueza dele, e a mesma coisa para o marido. É Deus quem vai dar a ele a capacidade de reconhecer o erro e reassumir com você um compromisso de fidelidade. Porque fidelidade não é uma realidade que se vive apenas de um lado. Não é só o marido que vai ser fiel. A fidelidade pede a resposta. Então a esposa precisa estar comprometida com essa fidelidade. É mútuo. O compromisso, ele é mútuo. Ele une, ele entrelaça. E aí, essa fidelidade vale para tudo que nós vamos fazer na vida. Se eu não for fiel à minha vida de padre, àquilo que eu prometi, diante de Deus e diante do bispo Dom Taveira que me ordenou, diante da comunidade que presenciou a minha ordenação, se eu não renovo todos os dias o meu compromisso de fidelidade com aquilo que é o meu sacerdócio, eu corro o risco de me desprender, de esquecer o compromisso assumido e de me nivelar por baixo. Agora, só que quando eu me nivelo por baixo, quando eu já não acredito mais na possibilidade de fazer um esforço para ser melhor padre, ou quando eu já não acredito mais naquilo que eu prometi, quando eu negligencio o tempo todo as promessas assumidas, eu estou criando uma infelicidade interior. Volto a dizer, a traição fere antes de qualquer coisa, é o traidor. E se não fere agora, mais cedo ou mais tarde, você vai sentir a consequência, como se fosse um castigo, né? Deus não castiga ninguém, não. Eu não tenho dúvida disso. Eu acredito piamente na misericórdia de Deus. Eu acho que Deus é incapaz de ter qualquer gesto de punição com quem quer que seja, por pior que seja a pessoa. O que vai acontecer é que as nossas escolhas, muitas vezes, por serem equivocadas e erradas, elas acabam gerando uma espécie de castigo que nos vem naturalmente ao coração e que a gente vai amargar mais cedo ou mais tarde. Porque a traição gera consequências, né? Muito triste você, por exemplo, ver o seu filho se perdendo na vida. Às vezes ele se envolveu com drogas aos 16 anos, 17, mas a separação foi lá quando ele tinha 5. Qual que é a culpa? Eu não gosto de falar de culpa. Qual é a responsabilidade que um pai que saiu de casa, por exemplo, que abandonou a mulher com os filhos, tem sobre aquele filho que 10 anos depois da sua retirada de casa, ter caído nas drogas? Não sei. Pode ser que se o pai estivesse lá dentro, o filho teria caído nas drogas do mesmo jeito? Não sei. Só que as estatísticas nos mostram que famílias bem construídas, bem começadas, bem vividas, elas podem, com certeza, elas podem inibir a criminalidade. Se você vai lá na raiz do crime, se você vai lá por exemplo, como é que chama o lugar onde o povo fica? A Cracolândia. Se você vai na Cracolândia, você vê muita gente que tem família. Mas boa parte daquelas pessoas que estão ali, totalmente deterioradas pelo vício, são vítimas de lares destruídos pelo álcool, pela infidelidade, pela violência. O ser humano não é uma receita mágica. Faz assim, assim, assado, mistura esses elementos que vai dar isso. Não. Mas a gente sabe que quando uma criança é bem orientada, quando uma criança tem amor, quando uma criança tem um lar estruturado que possa lhe dar segurança no momento certo, quando esse lar estimula a coragem no momento certo, quando este lar estimula o crescimento, nós temos uma pessoa com menos possibilidade de se render à droga e tudo aquilo que possa lhe destruir. Sabe por quê? A droga, ela é muitas vezes uma resposta, uma escolha de um coração que não se ama mais. Às vezes a droga, ela entra na vida da pessoa
como um processo autodestrutivo, justamente porque falta amor próprio. Então, se a gente tem lá uma responsabilidade em fazer os nossos filhos crescerem bem, né, dando a eles oportunidades boas, eu sempre digo isso aqui, a educação dos nossos filhos passa por aquilo que nós vamos ensiná-los a gostar, por exemplo, ou até mesmo estimular os nossos filhos para ter uma vida de esporte, a praticar um esporte desde criança, a ter uma atividade cultural desde criança, aprender um instrumento musical. Mas nós somos pobres. Pois é, uma sugestão que eu dou aos prefeitos, né? Às administrações públicas, àqueles que têm o poder de decidir o que vão fazer com o nosso dinheiro que nós pagamos impostos, vão começar a proporcionar criar lugares, fundações, e muita gente tem essas iniciativas para dar às nossas crianças uma oportunidade de aprender um ofício, de aprender uma arte, para quem sabe inibir a entrada da droga, inibir o processo da autodestruição que tantas vezes nos desconcerta, né? Destruindo gente muito próximas a nós. Zelar pelo casamento, gente, pela estrutura do lar, é uma urgência nos nossos dias. Não podemos negligenciar os nossos papéis de pais e mães na vida dos nossos filhos. E esse papel, pais e mães, está de alguma maneira ligado ao nosso papel esposo e esposa. Então, por isso, que antes de você se entregar às suas fraquezas, pense 1, 2, 3, 4 vezes na felicidade da sua família. Amor é isso, viu? É a gente ser capaz de fazer sacrifício por alguém que nos é especial.